Esse é o ponto. Quando eu falo não ter medo de se candidatar a uma vaga, eu não estou dizendo para você panfletar o seu currículo. O que eu estou dizendo é para você brigar pelo que você quer, se realmente você quer trabalhar na área. Porque em qualquer área que a gente entre, é essencial a gente brigar pelo nosso espaço, né? Então, eu vejo que muita gente não consegue sequer ensaiar uma oportunidade porque simplesmente, ao invés de enviar o seu currículo imediatamente, a pessoa congela, né? Essa palavra, congela diante de uma oportunidade, diante de um anúncio, né? Geralmente, quando uma empresa hoje anuncia na rede, né, ela consegue, no máximo, em um dia, aproximadamente 200 currículos, 200 candidaturas à vaga, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não tenha medo, não é, de anúncios de estágio ou anúncios de emprego. Não se desmereça, vamos dizer assim. Não tenha uma ideia negativa sobre o seu histórico profissional, porque isso é ruim, né? Então, essa é a nossa primeira dica. Não ter medo de anúncios, né? Não ficar congelado em relação a essas oportunidades. Agora, os anúncios, eles são uma grande dica de onde nós estamos pecando. Eu disse a vocês que quando eu me formei, eu saí da graduação com mais de 8 cursos em meu currículo, 8 cursos focados. Então, quando eu saí, eu já tinha curso de recrutamento e seleção, de cargos e salários, né, de uma série de técnicas modernas, né, envolvidas com a gestão de pessoas, cursos alinhados, né, que faziam o meu currículo mais rico, né? Estou falando cursos de verdade, porque eventualmente a pessoa ela quer economizar com cursos, ela não faz um esforço extra, porque eu fiz um esforço extra para fazer os principais cursos. Então, por exemplo, mesmo ganhando um salário mínimo, eu cheguei a fazer cursos na Fundação Getúlio Vargas. Obviamente que eu tive que fazer trabalhos por fora, outras atividades, para juntar o dinheiro e poder fazer esses cursos que nem mais existem mais, né? Então, o estudante, ele tem que, durante o curso dele, investir em cursos extras. Durante a passagem dele pela universidade, ele precisa ler livros, comprar livros, como até hoje nós compramos, não é? Visitar bibliotecas. Então, a pergunta é, você tem esse hábito? Você deixa de gastar com algumas questões para investir em outras, não é? Isso não existe mágica, é trabalho e esforço, né? Então, um profissional de RH hoje, RH, ADP, necessariamente, não tem como fugir disso, tem que ter cursos operacionais de técnicas de entrevista por competência, treinamento e desenvolvimento, departamento de pessoal, cargos e salários, e social, né? Uma série de conhecimentos técnicos que você precisa dominar. E nós não estamos falando só do certificado, porque quando você sai de um curso de tecnólogo, você tem um certificado. Tá? Quando você sai do curso de psicologia, você tem um certificado. Quando você sai de um curso de administração, você tem um certificado. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do conhecimento técnico, né? Eu, como professor universitário, sei exatamente do que eu estou falando, como ex-aluno e como professor universitário. A pessoa, ela está na sala de aula, mas ela não está absorvendo
conhecimentos que ela vai precisar. Ela vai precisar provar em entrevistas técnicas que ela conhece pelo menos 50% do assunto. Então, não ter experiência não é vergonha, mas você passar por uma disciplina na universidade, na pós-graduação ou num curso, e você tem um certificado e não souber falar sobre isso, isso é vergonhoso. E isso é um sinal ruim de que você não vai ter sucesso profissional, tá? Então, essa dica é uma dica extremamente importante. Agora, vamos imaginar que você esteja nessa situação. Você fez a graduação, não sabe nada, não se dedicou o suficiente, porque a verdade é que são poucos os que se dedicam, né? O que fazer? O que fazer é recuperar o tempo perdido. É isso, você tem um plano de estudos, até hoje eu estudo e muito, né? Para você homologar os certificados que você tem. Então, você pode nunca ter feito um processo seletivo, mas se você tiver a orientação correta, ler os livros corretos, você é um autodidata, você é capaz de falar sobre isso. E se você sabe falar sobre isso, você aumenta muito as chances de você conquistar a sua oportunidade, tá? Então, se você não tem mais medo de enviar o seu currículo, se você tem conhecimento técnico, você começa a turbinar as suas oportunidades, tá certo? Agora, não adianta você mandar o seu currículo para as vagas se o seu currículo não é atraente. Nós chegamos a fazer várias palestras gratuitas, inclusive online e presencial também, durante os últimos, pelo menos, 4 anos. Pouquíssimas pessoas nos procuraram para assistir essas palestras. Então, não adianta eternamente as pessoas colecionarem tipos de currículo se elas não têm a ação de modificar os seus currículos. Então, nós já falamos várias vezes aqui, inclusive temos uma publicação em nosso grupo sobre o formato de currículo, né? Currículos que geram efeito, né? Currículo, por exemplo, com um objetivo claro. O que você está buscando? Uma vaga de estágio? Se você, obviamente, ainda é estudante, né? Uma vaga como assistente, analista de RH, gerente de DP, não é você dar tipo para tudo quanto é lado. Você tem que ter ali um objetivo, não é? É listar as 3, as 4 últimas oportunidades, falar um pouco dessas empresas onde você trabalhou. Às vezes, você trabalhou numa empresa, né, desconhecida pelo nome, mas que é uma empresa interessante. Então, ter um resumo abaixo do nome dessa empresa. Você ter o cargo que você ocupou, o último cargo que você ocupou, o período de entrada e o período de saída, no mínimo com o mês e ano. Não adianta você só colocar o ano. Tá? Então, e 6, 7 atividades que você desenvolveu nessa empresa, as mais relevantes, as mais importantes, as que vão chamar atenção, né? Colocar ainda, caso você tenha feito uma monografia, por exemplo, na sua graduação, etc., você colocar ali também qual foi o tema da monografia, com um resumo em 3, 4 linhas. Agora, observe que, às vezes, a pessoa não se preocupa, na época da faculdade, etc., com o tema da sua graduação. Ela quer se livrar dessa atividade. Mas uma excelente escolha, uma escolha que tem a ver com os desafios diários de uma empresa, pode dar uma valorizada no seu currículo. Aliás, existem monografias que se transformam até em livros. Então, observe como o nosso comportamento em sala de aula tem uma relação com o nosso sucesso, com o aumento da probabilidade da gente se dar bem. Aliás, eu quero até entrar num assunto importante, que é o seguinte, né? Como é que você se comporta nos cursos que você participa, não é? Nas graduações, na pós-graduação?
Eu falo isso porque, às vezes, a pessoa ela é relaxada, ela chega atrasada, ela não participa adequadamente dos trabalhos em grupo, ela não vende uma imagem para os professores. Às vezes são professores que trabalham em empresas, né? São recrutadores, né? Às vezes não se preocupam com a imagem delas com outros integrantes na graduação. Muito cuidado com isso, porque ali pode estar o seu futuro empregador. Eu coloquei aqui no início que quando eu saí da universidade, automaticamente eu recebi um convite para trabalhar. Eu comecei já como analista de RH numa empresa, né? E a pessoa trabalhava numa mega consultoria, uma consultoria de RH internacional. Então, apesar de ser muito brincalhão, etc., em sala de aula, como qualquer jovem, o meu comportamento profissional, quando era para ser profissional, acabou pesando nesse convite futuro. Então, muito cuidado com a sua imagem nesses locais, como a sua imagem também até nas redes sociais. Porque, por exemplo, você está num grupo aqui com mais de 30 mil associados. Apesar de ter muita gente que não se expressa, não se coloca, não contribui, não manda artigo, etc., essas pessoas estão observando o seu comportamento. Então, isso é muito importante, né? Então, falando sobre não ficar congelado diante dos anúncios, ou seja, partir para cima, mas é importante lembrar que nas redes sociais é muito importante a gente estar antenado. Eu percebo muita gente com a configuração errada no Facebook,